Boa tarde, Anderson. Tá gravando. Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos. Primeiramente, boa tarde, né, a todos e todas. Sejam muito bem-vindos, né? Quero agradecer a presença de todos. Meu nome é Gabriela, para quem não me conhece ainda, eu vi que tem alguns alunos aí que eu não conheço. Sou bibliotecária e documentalista do Campo Santo Serrano. E agora a gente está dando início à quarta semana de arte e literatura e quinta semana do livro da biblioteca. Hoje começa, hoje é 25 de outubro, né? Começa a semana comemorativa do livro da biblioteca. E no dia 29, na sexta-feira, é comemorado o Dia Nacional do Livro, né? Várias bibliotecas, editoras, elas comemoram essa data, né, com a programação. E a gente também. O tema desse ano, de 2021, é Arte e Literatura em Tempos de Pandemia. A comissão organizadora, junto com o núcleo de arte e cultura, decidiu, né, abordar essa temática, porque a gente acredita que o ambiente escolar também é propício para se falar de pandemia, né, trazer uma certa sensibilidade, né, para trabalhar com esse tema. E a gente vai tentar dialogar com a arte e cultura. Hoje a gente vai adentrar um pouco no campo da arte e discutir o papel dela em tempos de pandemia. E na sexta-feira a gente vai para o campo da literatura. Hoje a gente está com o professor Marcelo Gandini, que é artista plástico formado em artes visuais pela UFES, mestre em educação, trabalha com processos alternativos e produção de imagem, fotografia e ensino de artes. E a gente está também com a professora Tênia, que ela é graduada em Pedagogia e Artes Visuais, com especializações em Psicopedagogia e Artes em Educação. A professora atuou como pedagoga e professora de artes na CEDU, e atualmente ela é professora de artes do campus Venda Nova do Imigrante e mestranda do mestrado profissional do IFES. A gente se organizou da seguinte maneira, né? Cada um vai ter 30 minutos. Cada um vai ter 30 minutos para expor o tema. E em seguida a gente vai abrir para as considerações e para os debates. Tá bom? Beleza. Kenner, pela educação, eu acho que você poderia começar, mas antes de você começar, eu gostaria de falar um pouquinho. Então, eu vou furar um pouco esse protocolo de fazer com que os convidados falem primeiro. E vou começar falando sobre o nosso tema, se você me permitir, é claro. Beleza. Então, eu gostaria de iniciar essa conversa, que é uma conversa fluida. Em qualquer momento que alguém quiser perguntar, fique à vontade. Quiser interromper, ligar o microfone, fique à vontade. Se quiser fazer uma pergunta no chat, estamos à disposição para responder. Se não responder no momento, na mesma hora, a gente responde no final do debate. Eu gosto sempre de deixar uma pergunta no início das conversas. O tema é arte em tempos de pandemia, então eu vou fazer uma pequena pergunta, assim, para que serve a arte em tempos de pandemia? É uma pergunta difícil de ser respondida, porque a arte, ela encontra frestas, né? Ela vai em lugares que a gente, às vezes, não consegue enxergar. E para responder essa pergunta, eu comecei a pensar sobre isso, né? E os filósofos ficam tropeçando em dados empíricos, né? E os biólogos ficam com uma lanterna, assim, para esperança nesse túnel de problemas, de problemáticas de informação que existe, né? Nesses momentos, desde 2000.
final de 2019, começo de 2020, a gente vive esse momento de crise difícil, e nesse aspecto a gente tem que lidar com tudo isso. A gente tem avançado e a arte, na minha opinião, tem um papel muito importante nessa relação. E para ajudar a responder essa pergunta, a gente fez um convite à professora Kênia, que durante essa conversa vai tentar responder essa pergunta ao final. Para que serve a arte no tempo de pandemia? Para fazer uma pequena contextualização dessa relação da arte, nesses tempos de pandemia, a gente pode fazer eu vou pensar aqui um pensamento do filósofo George Agamben, que publicou um texto no jornal de opinião na Itália, no início da pandemia. O Agamben é uma referência no mundo todo sobre os estados de exceção. Então, ele critica muito o papel do Estado em relação ao cidadão. E no início da pandemia, onde tinham mais ou menos 400 e poucos casos na Itália confirmados, né, e apenas menos de 20 mortos, o Agamben fez um texto dizendo que o papel do Estado era desproporcional e esse distanciamento social era algo irracional, era um comportamento desproporcional, né, e a epidemia era uma epidemia inventada para que o Estado pudesse controlar os seus cidadãos. Percebam que o objetivo desse texto do Agamben era questionar a ação do Estado em relação aos seus cidadãos, né? Ele restringia a circulação das pessoas diante do distanciamento social, e isso se provou, depois de alguns meses, que ele estava totalmente equivocado. Isso só prova que, talvez, né, a filosofia ou a arte, nesse momento, talvez não fossem os filósofos, os artistas, não eram as pessoas ideais para dar uma resposta imediata a essa questão urgente que era a questão da pandemia. Mas, à medida que o tempo foi passando, a arte ela começa a ocupar um papel interessante, né? À medida que a gente se manteve distanciado muito tempo, mais de ano, a arte começou a encontrar um papel na vida das pessoas que a gente não sabia explicar muito bem. Assim. Por exemplo, livros como A Peste, de Albert Camus, Ensaio sobre a Cegueira de Saramago, né? Filmes como Epidemia, Extinção, Viral, começaram a ser procurados na Netflix, nas bibliotecas. Né? Esses livros que estavam deixados de lado por um tempo tornaram-se best-sellers, né? Nesse período de pandemia. E muito com a busca de entendimento do que a gente estava vivendo. Né? A relação do medo, desse medo em relação ao futuro, né? Esse futuro que a gente não sabe o que ia acontecer, era patente, né? E a gente buscava, por meio dessas produções, algum entendimento, né, do que estava acontecendo nesses momentos de crise. E talvez alguns dessas criações, elas davam conta disso. Além de buscar informações a respeito da pandemia, a arte ela também teve um papel porque, assim, todas essas criações, né, elas reverberavam esse sentimento, né, de uma coletividade. Mas a arte também começou a ocupar um papel e talvez a gente não tinha a dimensão. Por vezes era pelo entretenimento, por exemplo, games que simulavam essa coisa do vírus se dissipando, né, ganharam, bateram recordes de vendas espacial, por exemplo. PlayStation, que é que simulava essa ideia do vírus se disseminando. Então, essa relação mesmo que estava acontecendo. E também, no entretenimento,
Então, o que fazia a gente esquecer a pandemia também era tão importante do que fazer a gente entender a pandemia. A arte ela teve esse papel nas duas instâncias, tanto para entender o que estava acontecendo, e também numa instância de tentar esquecer o que estava acontecendo. A gente teve uma proliferação enorme de lives de sertanejo, né? Chegou até enjoado, em determinado momento que essas lives ficaram inúmeras lives, né? Enfim. Mas assim, a gente não tem noção do que aconteceu na verdade. Se a gente parar para pensar, 600 mil mortes, mais de 600 mil mortes, a gente não tem ideia desse número, é abstrato isso. Talvez a gente tenha ideia de uma relação mais próxima, de alguém que a gente conheceu que morreu. Até os negacionistas baixam a guarda nesse momento em que alguém próximo aí morre em função dessa questão. E a arte, talvez ela encontre ali um papel interessante. Diferente dos livros de história, se a gente parar para pensar, se a gente comparar a literatura, né? Um romance produzido, por exemplo, no período da guerra, no momento de crise da humanidade, no momento da Segunda Guerra Mundial, por exemplo. Se a gente comparar um romance escrito que se passa na Segunda Guerra Mundial, comparado a um livro de história, o livro de história vai trazer mapas, diagramas, informações até do avião que sobrevoava a Alemanha nazista em 1945. Só que ele deixa passar algumas questões importantes. Deixa passar sentimentos como o amor, o ódio, a esperança e o trauma. O trauma, talvez, seja uma questão interessante a ser abordada nesse momento. Esse momento de crise, ele provoca na gente um trauma. E alguns autores dizem que esse trauma é como se fosse o resto humano, né? Eles chamam esse trauma vivido por uma crise de trauma humano. E aí que a arte ataca, aí que a arte age, nessa fresta. Porque nesse momento de desesperança, a arte serve para transcender questões, né? Ela serve para... Assim, não vou determinar para que a arte serve, mas nesse momento de desesperança, ela nos ajuda a diminuir a dor. Seja de qual forma, ou qualquer linguagem, né? Pode ser tanto a música, quanto as artes visuais, quanto o cinema, o teatro. Em função do distanciamento, a gente teve que se adaptar a algumas situações em que a arte podia ser mostrada, né? Por exemplo, no Netflix, nos filmes, no cinema, a gente teve que se adaptar nessas circunstâncias. Mas no encontro, a gente teve essa dificuldade. E aí a gente viu várias manifestações artísticas, né? Por exemplo, em São Paulo, você via projeções em fachadas de prédio, músicos que iam para sacadas, né? Fazendo números de música para seus vizinhos, enfim, lives de peças de teatro, né? No Instagram, por exemplo. Galerias de artes virtuais. Então, as pessoas começaram a se adaptar com o objetivo, claro, de se comunicar com o outro. E aí começou a existir um alento. Talvez a arte tenha buscado essa fresta nesse momento, nesse trauma que nós vivíamos, né? Vivemos ainda. A pandemia não acabou, a gente está começando a engatear em relação a esse retorno das atividades normais, de trabalho, enfim. Mas a arte, ela responde nesse aspecto, né, de trazer luz num lugar totalmente obscuro. E pode ser meio poético, né, que eu estou falando, mas é um mecanismo interessante. Por vezes é atribuído à arte uma função, né? Muitos atribuem função à arte. Mas outros dirão que se você der função à arte, ela perde propósito. Ou ela vai servir para interesse de outros, né?
muitos vão dizer que a arte é um modo de se manter politicamente ativo, né? Outros dirão que a arte ela não deve se envolver com política e ideologia. Muitos vão dizer que a arte é terapêutica, né? Mas se atribuir só essa função à arte, ela perde potência. Quem está certo nessa relação? Né? Eu acho que todos estão certos. Nesse sentido, eu vou trazer para você um diálogo simples, muito singelo, que é atribuído a Matisse e Picasso. O pintor Pablo Picasso e o pintor Matisse, que eram contemporâneos, né? É atribuído aos dois uma fábula, né, que diz que os dois, no período em que eclodiam guerras, né, e conflitos armados no globo terrestre, eles tiveram um embate. E Picasso, muito contrariado em relação às pinturas de Matisse, ele foi ao ateliê de Matisse para questioná-lo, né? Enquanto Picasso pintava Guernica, né, retratando os horrores da guerra, né, o Matisse ele pintava composições alegres, vibrantes, e ele não se conformava com isso, segundo essa fábula, né? Então o Picasso foi até o ateliê de Matisse e confrontá-lo, né? E perguntou a Matisse: por que você pinta essas cores lindas e maravilhosas e alegres enquanto o mundo está pegando fogo, o mundo está em conflito? Aí Matisse responde da seguinte forma, responde assim: o mundo já estava em chamas antes de eu pintar, pelo menos eu pinto a alegria e a esperança. Eu queria perguntar a vocês uma coisa: quem estava certo nessa leitura de mundo? Matisse ou Picasso? Alguém se arrisca a responder essa pergunta? Eu posso dizer uma coisa: ambos estão certos. Porque a arte, ela tem essa capacidade de fazer com que as pessoas tenham leituras de mundos diferenciadas, né? Isso, Luciano, é isso mesmo. Acho que cada indivíduo é um universo particular. À medida que o sujeito ele interpreta o mundo, ele dá conta do modo dele. E cada artista, ao colocar uma obra de arte no mundo, um trabalho de arte no mundo, ele está fazendo uma leitura individual. E talvez com o mesmo estímulo, né? Picasso e Matisse tinham o mesmo estímulo. Eles faziam as suas obras de arte, no caso do Picasso, contundente, crítica, até revoltada, né, em algum aspecto. E o Matisse, ao contrário, ele queria dar esperança às pessoas. Quem sou eu para dizer quem está errado nessa história? Confesso que eu não sei responder realmente quem está certo. Eu posso dizer que ambos têm uma versão da mesma história. E nesse sentido, assim, eu queria só, para dar a palavra a Kenner, não sei como é que está nosso tempo, Gabriela, quando eu começo a falar, eu perco a noção do tempo. Está tranquilo, né? Se a arte tem alguma função em tempos de pandemia, ela talvez nos faz sermos mais humanos. Porque à medida que a gente vai sofrendo esse trauma, né, desse período de pandemia, há uma tendência de nós nos desumanizarmos, né? Se acha que tem alguma função, ela nos faz olhar para dentro, olhar para a gente mesmo, se ver no outro, é o que nós chamamos de empatia, né? Ao ver um trabalho do Matisse, ou do Picasso, ou de qualquer outro artista contemporâneo, que fala desse período, que talvez a Kenner vai trazer para a gente no momento seguinte, a gente vai perceber que os trabalhos têm uma relação muito
profunda, que diz respeito a essa questão, se ver no outro, nos tornarmos mais humanos. Então, a arte, na minha humilde opinião, em tempos de pandemia, talvez, uma perspectiva interessante, talvez, nos fazermos mais humanos. Olhar para o outro e se ver no outro. Né? Então, assim, tentando responder aquela pergunta inicial, né? Para que serve a arte em tempos de pandemia? Eu vou dar uma resposta aqui, muito simples. A mesma coisa que ela servia antes do tempo de pandemia, para nos tornar mais humanos. Né? E eu acho que é isso. Não sei se eu me alonguei muito, está dentro do tempo, mas por aí. Depois a gente fala mais. Obrigada, professor. Eu vou interromper meu compartilhamento. O professor agora vai apresentar. Já posso, então, começar? Sim. Então, primeiro, agradecer o convite, né, do campus, através do Gandini, e dizer que estou muito feliz de estar aqui. Eu já usufruí dos professores do Centro Serrano, quando eu fiz eu precisava de fazer minha validação do meu produto educacional, eu usei os professores do campus Centro Serrano, que dão aula da disciplina de técnica, né, no curso de administração. Agora, que bom eu posso voltar aqui e falar para contribuir, tentar contribuir um pouquinho, né, nesse evento. Que legal, assim, né, que tem esse evento, que a gente não pode deixar que esses temas morram, né? Que esses temas sumam. Vocês me desculpem, minha voz está um pouquinho cansada. Eu estava falando agora, antes de começar, eu já dei 6 aulas hoje. E a gente voltando, né, ao presencial aos poucos, a gente tem que reacostumar com as aulas presenciais também, né? Porque estava fácil falar de casa, baixinho, né? Só com o computador, agora a sala ficou maior e a interatividade, né, voltou. Então a voz também tá se reacostumando aí. Quando o Gandini me fez esse convite, né, e ele falou da temática, eu gostei muito. Não sou uma especialista na temática, mas são coisas que a gente vai construindo, né, ao longo dessa pandemia, né, é um assunto novo para a gente. E por mais que a arte ela já tenha passado, junto com a história, por outros períodos, né, de catástrofes, de guerras e de epidemias, né? Eu sou a primeira vez que eu passo por uma delas, né? Então também a gente vai passando com outros olhares, né? Com outro olhar. Então eu fiz assim uma coletânea aqui para mostrar para vocês de imagens. Eu vou estar aqui com o meu arquivo aberto, então se tiver pergunta, alguma coisa, depois eu leio, tá? Você vai me ajudando aí, Gabriela. Então, eu já coloco, assim, de cara, né, uma obra, que depois eu vou chegar nela, que já diz muito sobre a pandemia, né? A distância de hoje nos permitirá o abraço de amanhã, para a gente pensando sobre isso. Então, vamos lá, né? E agora, José, eu já começo com uma obra aí, um poema do Drummond, né? Que também, poemas são obras artísticas, que esse poema ele ilustra o sentimento de solidão e abandono do indivíduo na cidade grande, a sua falta de esperança e a sensação de que está perdido na vida sem saber que caminho tomar. Foi muito o que aconteceu com a gente no início da pandemia, né? Com todos nós, independente de que área, né? E agora, José, o que a gente ia fazer? No trabalho, na vida? A gente não estava abandonado numa cidade grande, mas a gente estava abandonado nas nossas casas, né? Uns com esperança, outros com pouco, uns dias com muito, outros dias com nada, e aquela sensação sem saber o que fazer. E isso foi refletindo na arte, né? É uma coisa que eu falo muito com os meus alunos aqui. Para quem entrou depois, eu sou do Campus Venda Nova, professora de artes aqui do Campus Venda Nova, já trabalhei no Campus Ibatiba também.
E se a gente fala de arte, a gente está falando da sociedade. Então, muitos artistas, eles tomam, né, a sociedade como assunto. E a Covid, né, a pandemia virou assunto nesse período. Então, com tantas, como o Gandini disse, né, a gente não quer dar função para a arte, mas se a gente pensar ela enquanto função nesse período de crise, ela ajuda a gente a atravessar esse período, né, e a documentar e transformar esse período. Logo no início, eu pedi aos meus alunos que me mandassem fotos de algumas coisas artísticas que eles estivessem fazendo nesse início da pandemia. E muitos relataram que, por tocar um violão, por ver um filme, ler um livro, isso que foi ajudando, né, a passar por esse momento. Então, para o artista, viver esse momento é o que provoca a sua combustão. Então, o artista, ele está sempre afoito, sempre querendo mais assunto, mais novidade, ele é criativo, ele tem que empregar esses assuntos em algum lugar, ou coisas que estão acontecendo na vida dele, ou em volta dele. Então, são assuntos que ele foi trazendo, né, para a obra, para as obras dele. E aí eu trago para vocês, antes de mostrar as imagens, né, alguns artistas que já retrataram outras epidemias, outros momentos, né? Eu me ative aqui a questões de saúde, mas se a gente for pensar, né, como Gandini já disse, né, o Picasso, que retratou a Guerra Civil Espanhola, e outros artistas, né, que retrataram guerras, eu trago Tintoretto, Bruegel e Böcklin, que pintaram obras relacionadas à peste negra, e Klimt e Munch, que pintaram obras relacionadas à gripe espanhola. E aí a gente tem também, né, na arte contemporânea, artistas que fazem essa aproximação com esses temas, né, que foram do passado, mas também que trazem para hoje, mas outras epidemias e pandemias, como a AIDS, né, que ela também foi retratada por alguns artistas no período assim de grande contaminação, né, até se estudar, entender um pouco mais sobre a AIDS também o que está acontecendo, né, com a Covid. Quantas coisas a gente já passou de março de 2020, né, até outubro de 2021. Infelizmente, faleceram alguns artistas na gripe espanhola, Gustavo Klimt e o Egon Schiele, que são artistas que pintaram a gripe espanhola e faleceram logo depois. Eu trago aqui as imagens, eu podia até ter colocado elas maiores, assim, para vocês verem, mas é mais para vocês terem uma noção mesmo, né? De algumas imagens retratando esses momentos, e são imagens, assim, que a gente teria que parar um tempo e fazer leituras, assim, de detalhes dessas obras para poder entender, né, o que esses artistas, Tintoretto, Peter Bruegel, foram trazendo e foram falando sobre, né? Então, assim, sempre são os rostos muito tristes, as cores são mais sombrias, carregando, tá vendo, caixão aqui de pessoas mortas. Nessa cena que tá menor, mas assim, tem caveiras, aqui a gente vê pessoas caídas no chão, até uma própria personificação, assim, né, da morte, os anjos carregando uma pessoa adoentada ou falecida, já colocando a coroa, né, nessa pessoa. Então, o que eu estava até comentando com os meus alunos hoje, a arte, ela tem um cuidado de não trazer de uma forma muito escancarada, né, esses horrores, como, né, o Picasso pintou a Guerra Civil Espanhola, ele pinta os horrores, mas de uma forma mais sutil. Então, a arte faz isso, ela tenta deixar isso mais agradável aos olhos, mas ela não deixa de contar o que realmente aconteceu. Por exemplo, essa aqui é um autorretrato depois da gripe espanhola, do Munch. Então, assim, você vê uma pessoa sentada numa cadeira, com o rosto mais pálido, amarelado, né? Parece com uma mantinha, né? Uma cobertinha no colo, que às vezes, de primeiro, a gente não vai
perceber muito sobre o que está se falando a obra, mas quando você começa a fazer a leitura da imagem, né, tirar as camadas que tem essa imagem aí, você começa a entender. Essa aqui é a mesma que estava lá, essa aqui do Clint, Morte e Vida. Vocês vão ver que depende, né, muito da linguagem aqui, de uma forma tentando chegar mais próximo ao real, aqui menos próximo ao real, do Clint. E a morte, né, vigiando já a família toda cometida, que provavelmente seria a família de Clint. Aqui também a morte e a donzela do Chile. Chile não tinha colocado o nome à morte nesse quadro, ele fez antes dessa moça falecer. Ele tinha colocado um casal, e depois ela faleceu antes dele publicar essa obra, e aí ele fala, coloca o nome, né, a morte e a donzela. E aqui, essa obra aqui, ela foi feita, né, bem simples, assim, não vejo, não ouço, não falo, são os macaquinhos do WhatsApp que a gente está acostumado a ver, mas ele faz uma relação, né? A ignorância. O que a ignorância é igual? A ignorância é igual ao medo. E aqui embaixo, ele coloca outra frase, que ele fala que a falta de conhecimento é igual à morte. Então, fazendo relação, né, da AIDS, porque esse artista, ele descobriu que ele tinha o vírus, e a partir daí ele começou a pintar sobre esse tema, o Kate Haring. Ele começou a pintar sobre esse tema e popularizar um pouco mais uma doença que na época, né, era muito, as pessoas não falavam nem o nome, né, era muito temida, não sabia muito bem como pegava. Então ele colocou que a ignorância é igual à morte, porque a falta de conhecimento sobre a AIDS e sobre você ter o vírus é que leva à morte. Então a arte mudou durante a pandemia, então chega a pandemia, a arte muda? Foi a pergunta que o Gandini fez aí logo no início, né? Para que serve a arte, então, durante a pandemia? Ela mudou a função dela? Ela mudou o jeito de pintar? Não, ela muda a temática, mas ela continua sendo a mesma coisa, né? A gente continua passando por experimentações, a gente continua abrindo o nosso olhar através da arte, nos sensibilizando através das temáticas. Então, a gente só traz para a pandemia o que fica mais evidente. Então, a arte traz o que fica mais evidente na pandemia. Então, no início, né, logo no iniciozinho lá da pandemia, o que eu comecei a ver de publicações eram obras consagradas, né, da história da arte, usando máscara. Então, os artistas começaram a colocar máscara em todos os personagens. No Van Gogh, na Mona Lisa, na Frida Kahlo, na Vênus, de Botticelli, nos operários, né, de Tarsila do Amaral. Então, eu fui vendo isso, e vários memes, né? A arte usou dos memes, e os memes usaram da arte também no início da pandemia. E aí eu trouxe uma página que eu sigo no Instagram, que eu acredito que vocês devem conhecer também, Artes Depressão, que faz muito meme, né, com as obras de arte, então lógico que eles iam trazer também, né, a pandemia. Aí usaram a Mona Lisa, numa escala de isolamento social, como você está se sentindo, e mente vazia, oficina do que será que estou assintomático, né? Porque estava todo mundo desesperado, né? A gente tinha uma gripe, já pensava que era Covid. Quando a gente não tinha gripe, a gente entrava em desespero pensando se a gente era assintomático. Ai, será que eu tenho, mas não estou sentindo nada? Então a gente ficou transitando aí, né, nesses lados, e essa página aí do Instagram fazendo os memes aí com esse período que a gente está vivendo. Porque, como o Gandini também trouxe, a gente pode pensar de uma forma alegre, já que a gente tem tanta tristeza nesse momento, ou a gente pode se entregar e pensar de uma forma triste, né? Então, a arte vai ela trazer esses dois pontos aí.
E aí, outra coisa também que eu fui percebendo também, né, quantas releituras foram feitas a partir das obras de arte. Então, essa obra aí de Magritte, Os Amantes, né, de Magritte, é uma obra do surrealismo, que realmente os personagens estão com o rosto tapado, e quantas obras foram feitas de pessoas se beijando com máscara. Então, eu fui fazendo essa relação com essa imagem que eu já conhecia do Magritte, né? Eu trouxe 3 aqui, mas na minha pesquisa, na minha busca, tinha mais de 10, assim. Então, essa aqui, primeira de cima, feita com fios de linha, então eu tentei trazer algumas linguagens diferentes, um grafite aqui no meio e um desenho, uma ilustração aqui embaixo, que também me remete muitas cores da pop art. Então, os artistas também vão buscando, né, essas referências do que já passou. Essa aqui também, das 3 vacinas, me remeteu a essa obra Primavera, do Sandro Botticelli, do Renascimento, e As Três Graças, do Peter Rubens. É Rubens ali, porque tá tapando também. Deixa eu esperar sair aqui, que eu vejo aqui. Então, assim, os artistas, para fazerem essas obras falando sobre a pandemia, eles não fizeram também só por fazer. Eles foram buscar referências também na história da arte. Então, eles vão buscar essas relações. É isso mesmo, As Três Graças de Peter Paul Rubens. Então, assim, eu estou fazendo agora uma relação com vocês, uma leitura de imagem com vocês bem superficial. Uma leitura de imagem só de posições desses personagens. Mas a gente pode fazer no momento com mais tempo, né? Fazer uma relação mesmo de sentido dessas obras, né? O que o Botticelli e o Rubens fazem, né, ao construírem essas obras, ao elaborarem essas obras, e esse artista que fez essas três graças, que são nossas 3 vacinas. Desses artistas aqui que vocês não estão vendo o nome, que eu não coloquei a referência, eu vou chegar depois ali da onde eu tirei, e aí depois é porque eu só tinha os arrobas. Depois eu falo para vocês da onde eu tirei, se vocês quiserem pesquisar um pouco mais. Trouxe também, né, A Persistência da Memória, que é uma obra muito conhecida do surrealismo, né, de Salvador Dalí, e como que eles conseguiram, né, substituir os relógios de Dalí pela máscara, pela luva, pelo álcool em gel, que são objetos que começaram a fazer parte, né, do nosso dia a dia a partir desse março de 2020 para cá. E o quão surreal nós estamos vivendo nesse momento. O quão surreal. Isso, Marcelo, eu não tinha pensado nisso aí, né? De relacionar o momento surreal que a gente está vivendo com o surrealismo, né? Da história da arte. O Gandini, qualquer coisa, você vai interrompendo aí, tá? Se você quiser complementar. Também trouxe, né, a Criação de Adão, que também é uma obra emblemática de Michelangelo, né? No teto da Capela Sistina. Para quem já estudou Renascimento, né, deve ter visto essa obra. E quando eles fazem, né, a releitura dessa obra, o nosso toque, né? A gente teve que parar de se encostar, de se tocar. E tem gente que é muito sinestésico, né? Eu estou conversando, eu encosto a mão. Na sala de aula agora, no retorno, estou me segurando para não, porque eu saio encostando no ombro dos alunos, fazendo carinho, passando a mão no cabelo. Então eu estou no álcool em gel e me segurando para não encostar. Porque como para a gente isso ficou estranho, né, de não poder tocar o outro, ou tocar com uma luva, né, de não ter aquela sensação que a gente tem ao dar um aperto de mão e só dar um soquinho lá na hora que a gente se encontra, né. E aí eu tirei essas imagens, essas que eu mostrei que estão sem referência, eu tirei desse site, é um site e um Instagram, Decovite Arte Museu, que ele foi criado logo no início da pandemia. 3 amigos que moram em Barcelona
cada um deles tem algum tipo de relação com a arte. Eles falaram que conversando eles começaram a pensar o que os artistas vão fazer nesse período de pandemia. Porque se a gente pensar nos teatros que foram fechados, nos cinemas, né? Quando parou as novelas, eu entrei em desespero. Falei, cara, o negócio tá sério, porque quando para uma gravação de novela assim, e só continua jornal, né? Os telejornais ainda ao vivo, cobrindo as questões. Então, esses amigos, 3 amigos, né? Eles falaram, vamos montar um site. Eles mexem também com design. Vamos montar um site e vamos abrir espaço para esses artistas publicarem as suas obras, já que os museus estão fechados e as pessoas não podem ir até os museus. Então, tudo ficou online, inclusive os museus, né? Então, eu trouxe algumas obras, né, que eu achei mais interessante, mas tinha tantas, assim, acho que são mais de 200 obras, 240 obras, eles já catalogaram nesse período de pandemia. E é só mandar para eles, tendo relação com o assunto, eles fazem a publicação no site e no Instagram. Bom, aí eu coloquei essa primeira aí do papel higiênico. Gente, vocês lembram a confusão do papel higiênico, a briga que foi no início? Todo mundo achando que ia acabar e supermercado lotado, a gente fazendo estoque de comida, um desespero. Eu achei que ia durar 15 dias, depois eu achei que ia durar um mês, é depois que eu vi que o bicho pegou mesmo, né? E aí uma máscara nessa segunda imagem aí, tapando não só a boca, né? Mas a gente, em certos momentos, precisou tapar os ouvidos também, né? De algumas coisas horrorosas que a gente viu dos negacionistas. E até muita gente teve seus olhos tapados, né? Não enxergou o que realmente está acontecendo, estava e está acontecendo, né? A leitura que eu fiz dessa obra, né? Podem ter inúmeras outras leituras. Um mosaico, que foi feito aqui nessa terceira imagem, né? Com um vidrinho de álcool em gel. Lembrei da Vânia Gandini na hora que eu peguei essa imagem. Porque a gente está num processo de formação e a Vânia é uma artista capixaba que trabalha com mosaico, então a gente lembrou dessa artista capixaba, por isso que ela está falando. Isso, Vânia Caos, procurem por ela também, super legal o trabalho delas, assim, dela. E aí lembrei, falei, olha, só tem que mandar para a Vânia essa imagem. Um mosaico feito com álcool em gel. O Covid, né, a formazinha do Covid aí, colocaram uma corrente, né? Eu vou dar uma passadinha aqui, porque tem vários. Essa primeira imagem aqui, né? Não sei se está dando para vocês verem, tá menorzinha. Algumas pessoas no celular, outras não. Então a gente ficou muito, né, refém das redes sociais. Então a gente estava no celular o tempo todo. E uma medição, parece, de coração, né? A gente mede coração com esse símbolo aí. Como que as pessoas adoeceram, né, nesse período, não só da Covid, né, mas de estresse. Essa do meio aí, né, uma arma, vacina, uma arma, tanto que a gente esperou essa arma, vacina chegar aí. Essa fotografia da vacina na tatuagem eu achei formidável, assim, né? A vacina vai direto na testa de Cristo, assim. O cara tem uma sacada na hora para fazer essa foto, né? Esse de baixo, vários outros modelos, né, de máscara, feitos com comida, inclusive uma pizza. Não sei se todo mundo ia aguentar estar com uma máscara dessa, né, aquele cheirinho gostoso de pizza sem comer. Essa do meio, como que o nosso tempo ele se modificou, né? Pelo menos para mim foi assim, eu não tinha mais dia da semana. Todo dia era dia, dia, dia. Então ele riscou, né, o início dos dias da semana. E para mim, de domingo a domingo era a mesma coisa. A gente que ficou trabalhando remoto, por mais que muita gente fala que os professores do IFES estão à toa desde o início da pandemia, a gente trabalhou muito, está trabalhando muito. Então, assim, trabalhar de casa, você não tem hora para atender aluno, você não tem hora de almoço, é reunião em cima de reunião.
e ficou exaustivo, como nessa terceira aí, né? As pessoas ficaram enjauladas, né, engaioladas dentro das suas próprias casas. Eu, na primeira quinzena, eu não queria nem sair na varanda. Para mim, tinha vírus rodando em tudo quanto é lugar. Outra também, primeira aí, relacionada à vacina, né? Outra pessoa, um desenho enjaulado, né, dentro de casa. Como que as nossas casas ficaram pequenas, né? Todo mundo dentro de casa, e foi difícil ouvir as videoaulas, porque o pai estava também trabalhando, a mãe limpando casa, o irmão chorando, né? A gente viveu, tive muito desses retornos, assim, dos meus alunos, de não conseguir se adaptar muito bem ao remoto, por conta dessa dificuldade de estar todo mundo em casa, um computador só para todo mundo. E as relações, né, familiares ficaram distantes, né? Olha essa foto do vovozinho vendo a menina, né, só de longe, e aí essa de baixo, para ter um abraço, as pessoas inventaram, né? Acho que foi num asilo primeiro, uma sacola que dava para você enfiar os braços e, né, e abraçar. Então, como que a arte vai eternizando isso? Se eu não tenho esses registros de fotografia, de desenho, de vídeo, daqui 50, 100 anos, as pessoas que não passaram por essa pandemia, como que elas vão saber o que aconteceu, né? Esse foi bem legal também, que o artista, ele aproveita a máscara que está no chão, foram muitas máscaras jogadas no chão, ainda estão jogando máscara no chão, e aí ele faz um desenho a partir do formato dessas máscaras. Então, assim, olha a criatividade, né? Então, é aquele olhar atento, né? O artista tem aquele olhar atento a todo momento, para todos os lugares aonde ele vai, aonde ele está. Até relacionado aos esportes, né? As máscaras viraram. Teve um artista que fez vários, eu coloquei duas, mas ele tem várias modalidades de esporte relacionada à máscara. Então, ela virou uma piscina, virou um mar, né? Ele colocou máscara e miniaturas, ficou muito legal esse trabalho dele. Olha esse também, que eu trouxe também das máscaras, né? Essa primeira aqui eu relacionei ao Pequeno Príncipe, me lembrou muito aquela imagenzinha do Pequeno Príncipe. E as pessoas nesse país máscara, olhando lá, que eu não sei se é uma lua, se é um planeta Terra ou outro planeta, se elas estão pensando no futuro, né? E de um porta-guardanapo virou um porta-máscara, né? A gente não pode entrar nos lugares ainda sem a máscara, né? Então, como que virou um artigo de necessidade imediata? Você precisa a todo momento estar ali. E o outro artista que conseguiu, né, transformar a máscara num ursinho tão fofinho, né? Que me lembrou as crianças, assim, numa leitura bem superficial, né? As crianças que a gente perdeu também por essa pandemia, e como que as crianças estão perdendo também uma fase da infância, uma fase da escola, por conta desse período. Os teatros fecharam, olha eles todos vazios aqui, e a cortina é feita de máscara, né? E esses artistas, né, do teatro, eles fizeram o quê? Também tiveram que se reinventar. Tudo bem, fizeram algumas peças teatrais online, né? Mas e o ingresso, né? O valor? O artista não vive só de criatividade, né? E obras, ele precisa vender, ele precisa comer, né? Aqui as máscaras penduradas no varal, quanta gente ainda, né, tá lavando máscara, pendurando aquele monte no varal. Lá em casa é engraçado, na casa da minha mãe, tem um varal de PFF2, a minha irmã vai usando, ela só usa daquelas. E aí ela vai pendurando, aí ela dá o tempo para voltar e usar aquela. Aqui em casa eu uso as de tecido, e vão misturando as de PF2, as de tecido, né? Vai virando um varal artístico. E as máscaras aqui, junto com as laranjas, elas viraram até um modelo, né? A gente poderia colocar pessoas aí para modelar junto com esses limões sicilianos. Oi, Gandini? Fez uma natureza morta. É tipo uma natureza morta, é uma temática da arte, né?
E aí entram as máscaras aí para invadir também essa temática aí. Que eu estava falando para vocês. Quantas máscaras e luvas são jogadas no meio da rua? Esse artista, então todos eles, gente, está sem referência, mas está tudo lá no Instagram do Covid. É porque lá só tem o arroba no Covid Museu. Esse artista, o que ele foi fazendo? Toda vez que ele andava pela rua, e ele ainda anda, ele foi tirando fotos de luvas e máscaras que ele vê jogados pela rua. Ele já catalogou quase 300 fotos. Isso ele está falando de um pedaço onde ele anda, né? Se todo mundo fizer isso, cada um de nós fizermos isso, quantas máscaras e luvas foram jogadas fora em local errado? O problema não é jogar fora, é jogar em local errado porque são objetos contaminados, né? Então tem lugar para poder jogar. Aí ele fez esse mosaico aí com essas fotos que ele ainda está em processo de construção. Esse, vocês me desculpem, é uma foto mais pesada. Lógico que, né, são os artistas que fizeram uma performance, colocaram uma sacola no rosto, mas eu achei bem legal trazer, assim, bem pertinente, porque eu também estava falando isso hoje com os meus alunos, como que na pandemia eu esperava que as pessoas tivessem mais empatia, e as pessoas começaram a ter aquela frase assim, se morrer, morreu. Então, como que eu posso, na arte, com a arte, com os meus alunos, resgatar essa empatia, resgatar esse humano, essa sensibilidade que está perdida? As pessoas que morreram foram tratadas como lote, tá vendo? Lote Covid, como se fosse um produto. E aqui tem o nome, Oswaldir dos Santos, nessa segunda. Nessa primeira tem um número. Então, as pessoas viraram números nessa pandemia. Aí ele colocou motivo, enfermeira, economia não podia parar. Então, assim, ela era uma enfermeira, ela não podia trabalhar, podia parar de trabalhar para poder atender as pessoas. Esse Oswaldir dizia que a economia não pode parar, tem que estar tudo aberto, vamos rodar isso aí. Aí o cara vai sem máscara, sem proteção, e aí acaba pegando o Covid e falecendo. Então, ele pegou Covid trabalhando, e essa aqui na linha de frente do Covid. É mais pesada, né? E aí eu trouxe uns outros artistas para vocês conhecerem, que também trabalharam com algumas questões nesse período de pandemia, às vezes já conhecido por vocês, ou às vezes não. Rick Rodrigues é capixaba, ele mora em João Neiva, Gandini conhece, eu conheço, é uma pessoa super acessível. Ele já, dentro dos bordados, né, o suporte dele é a linha, é o bordado, e ele vai bordando coisas que são afetivas para ele. Então, ele começou a bordar lenços, ele fala muito dos avós nas obras dele. Então, os lencinhos que os nossos avós usavam nos bolsinhos para poder limpar um pouquinho o nariz, a mão, né? Então, ele começa a abordar frases que têm a ver com esse período. Ele pega caixas de remédio e borda frases nessas caixas de remédio. Vai passar, né? É uma frase que a gente tem repetido muito. Tá triste, mas vai passar. E justamente nas caixas de remédio, né? Que são aqueles que a gente toma para poder curar as nossas dores, né? E aqui é uma sacola de supermercado. Quanta gente deu banho em sacola de supermercado, né? Chegava da feira, jogava água em tudo, né? E aí ele borda dores, perdas, partidas, né? Que foram coisas que aconteceram nesse momento aí de pandemia. O Cobra, um grafiteiro, né? Bem famoso, brasileiro, ele fez esse painel de uma criança, né, orando. Então esse painel foi bem divulgado também na mídia por conta dessa significação, né, da criança pedindo, né, a cruz representando tanto a religiosidade quanto a saúde, esse momento de oração aí. O Banksy é um grafiteiro misterioso que a gente não sabe se é homem, se é mulher, se é um coletivo.
fez também essa pintura de grafite num mural de uma criança brincando com uma enfermeira, com uma heroína, né? Ele deixou ali no cestinho de lixo o Batman, o Homem-Aranha, com quem ele sempre brincava, e a heroína, né? As enfermeiras, os médicos, né? Se transformaram em heróis nesse período, né? Porque eles trabalharam muito, né? Para dar conta de atender, né? A toda essa demanda que foi aí a área da saúde. E aí, o que eu vi nesse período também, nas pesquisas que eu fiz, né? Artistas ajudando a arrecadar fundos para causas emergenciais da pandemia, que é o engajamento social através da arte, porque isso já acontece. Vic Muniz é um que ele diz que ele não precisa mais de fazer obras e vender para ele. Ele já reverte. Então, tudo que ele faz é revertido em obras sociais. Mas a gente viu eu vi doações de quadros para poder comprar cesta básica, fazer leilão, comprar cesta básica, né? As lives, né, que a gente assistiu dos artistas, as primeiras também. Lógico que eles ganharam dinheiro para fazer, mas de muita doação também, né, para a cesta básica, acho que foi o mais emergencial, álcool em gel no início, sabão, máscara. Surgiram vários outros coletivos e ações de galerias e artistas com o objetivo de apoiar a classe dos artistas, né, que sofreu muito durante essa pandemia. A gente vê assim que os shows estão voltando agora, os museus e galerias, eles começaram a abrir, acho que a partir de março, abril desse ano, com quantidade de gente reduzida, né? Então, para sustentar um museu, uma galeria não é barato. Então, você abrir, mas ter o número de pessoas reduzido também faz muita diferença. E aí a arte veio também como uma ferramenta potente para nos ajudar a pensar sobre o nosso tempo, registrar fragmentos da realidade, transmitir algum sentido ao caos, porque esse caos deve ter algum sentido. A gente tem que aprender alguma coisa, né? Então a arte, ela registra e ela faz a gente pensar e a refletir sobre isso aí para a posteridade, né? Então, cabe aos artistas pensar criticamente e emocionalmente, transformar em objeto pintura, escultura, instalação, vídeo, poeticamente, livros, né? Algo que toque as pessoas. Este é o papel da arte contemporânea, denunciar, nos ajudar a entender o mundo, dar voz às nossas emoções. Então, os artistas pensam criticamente, os artistas produzem, os artistas escrevem. Ah, eu até lembrei que eu comprei 2 livros aqui, que não é de poema, mas já fica como indicações, já que é semana da biblioteca, do livro, né? Gabriela, esse aqui, ó, do Boaventura, O Futuro Começa Agora, que ele fala da pandemia, não li ainda. E esse aqui, do Edgar Morin, As Lições do Coronavírus. É hora de mudarmos de vida, as lições do coronavírus. Esse eu já comecei a ler também. Como o Edgar Morin é um pouquinho mais velho que a gente, então ele conta por outras experiências de pandemia que ele passou. Então já fica a dica aí de leitura também. Então eu quis trazer para vocês um pouquinho, né, do que eu fui catando assim de produções desse período aí e de como os artistas, né, conseguiram retratar esse momento. Eu acredito que eles não vão parar de falar sobre o assunto, a gente ainda está vivendo o tempo, né, Gandini? Acho que ainda tem muito assunto para ser retratado em obras, mas é um registro que eles deixam para a gente, né? Mas ao mesmo tempo é um alento, né? Você lê, você curtir uma música, você vê uma Netflix, vê um filme, uma novela, uma série. Quem gosta de escrever, quem gosta de produzir, a arte está aí, né? Tanto para quem quer apreciar, quanto para quem quer ser um artista, fazer, experimentar, passar por essas experimentações aí. Obrigada.
viu, Gabriel? Foi um grande convite, não foi? Isso da melhor qualidade. Estamos abertos ao debate agora, não é isso? Se vocês tiverem questões, perguntas, apontamentos, né? Às vezes querem contar alguma coisa. Quem se descobriu artista, né, durante a pandemia, talvez teve gente que se arriscou aí, né, a escrever, pintar, compor, tocar. Durante esse período de pandemia, eu descobri um coletivo de artistas. Você falou uma coisa no final da sua fala interessante. Tem um grupo de artistas chamado A Coisa Ficou Preta. No Instagram também. Interessante o grupo. Eu vou compartilhar só uma imagem rapidinho. Pode, Gabriela? Você deixa? Rapidinho. Não sei se eu consigo. Vocês estão vendo minha tela? Ainda não, Gandinho. Não. Deixa eu tentar de novo. Deixa eu cancelar aqui. Tentar de novo. Eu não estou conseguindo compartilhar. Mas quem tiver oportunidade, no Instagram existe um grupo de artistas chamado A Coisa Ficou Preta. Eles têm uma prática de colocar lambe-lambe. Uma prática de lambe-lambe é um cartaz que é colado nos muros da cidade. Eles colocam lá trabalhos de arte. É uma página antirracista que, no período de pandemia, começou a divulgar essas manifestações artísticas no Instagram, uma galeria que eles fizeram lá. Eu achei muito interessante porque, por vezes, a gente olha para um objeto de arte e se prende a uma única ideia, a ideia do entretenimento, né? E, nesse caso, eles evidenciam uma questão interessante, a questão do racismo. Antes da pandemia, quem puder olhar, eu queria mostrar para vocês, mas tem uma imagem de uma mulher negra com uma máscara, com uma frase escrita assim: porque já tinha pouca coisa tentando nos matar. Porque já tinha tanta coisa tentando nos matar. E é uma mulher negra com uma máscara. Essa frase é contundente porque ela, antes da pandemia, já existia o racismo. E com a pandemia, parece que isso fica mais evidente, sabe? Tem uma outra frase interessante, que o racismo já me fazia ter medo de sair de casa. E assim, vários outros trabalhos que têm a temática do racismo, enfim, falam sobre essa relação de poder, né? Enfim, tem várias aqui que eu queria mostrar, mas infelizmente não estou conseguindo dividir a tela aqui. Mas quem tiver oportunidade, vá no Instagram e coloca A Coisa Ficou Preta. E por que eu estou citando esse trabalho? Porque, por vezes, a gente categoriza a arte como algo que só é o entretenimento, né? Algo para tirar as tensões, ou algo que, digamos assim, uma válvula de escape. Por vezes, a arte tem um papel contundente de colocar o dedo na ferida, de apontar questões que estão colocadas, às vezes, para debaixo do tapete. E talvez o preconceito seja uma questão, por exemplo, né? O racismo, no caso desse grupo de artistas que tem uma temática antirracista. Enfim, é só para pontuar que a arte tem a ver com esse entretenimento, com a coisa do sublime, mas também, é isso aí, essa página é interessante. Obrigado. Foi você que compartilhou, Gabriel? Kênia. Não foi assim. Kênia. Obrigado, Kênia. Então, essa é a imagem que eu estava me referindo, que já tinha pouca coisa tentando nos matar. Então, esses cartazes são colocados nos muros da cidade.
apontando dedo para uma ferida que às vezes é contundente e a gente não está querendo ver. Então, se a arte tem um papel interessante, se ela tiver ela tem um papel de nos fazer ver coisas que a gente normalmente não quer ver, né? Não só a questão do belo, né? Essa coisa diferente, assim, os trabalhos. O racismo já me fazia ter medo de sair de casa. Dentre outros trabalhos, tem nessa mesma página no Instagram. Estamos abertos a questões, perguntas. Fique à vontade, Gabriela, para mediar isso. Gandini, nem é só com relação ao racismo, mas assim, pensando que foi um grupo mais afetado, né? Se a gente pensar que a maioria dos pobres são pretos, foram os pobres que foram mais afetados pela pandemia, né? Com relação a tanto a questão de higiene, de pegar doença, Porque o esse de distanciamento social fome, né? De fez com passar que as pessoas, fome. por exemplo, está falando para a gente lavar a mão, né? Tem famílias que não tem nem dinheiro para comprar sabão para lavar a mão. E sabe uma máscara. Então, são pessoas vulneráveis, né? Que estão numa situação pior que foram evidenciadas durante essa pandemia. Né? Que a pandemia fez com que essas pessoas ficassem mais em situação difícil, passando fome, passando dificuldade. Então, essas questões foram mais evidenciadas, né, durante a pandemia. E alguns artistas olharam para isso e começaram a mostrar isso, porque em determinado momento alguma coisa ficou mais evidente, né? Esse é um trabalho importantíssimo. Fora do período de pandemia, se você olha para essa pessoa com máscara, você dizer que ele está se protegendo do coronavírus ou é um bandido, né? Então, faz a gente pensar o quão a gente é preconceituoso ou não, né? Então, o papel da arte também é esse, apontar o dedo para uma ferida que às vezes não está tão exposta assim. Então, alguns artistas, alguns grupos de artistas têm esse papel, né? Que tem essa pegada de não fechar os olhos para isso, né? Mostrar essas questões. Eu acho importante que a gente também tenha essa perspectiva da arte, que não é só o devaneio, é também crítica social, questões contundentes. Enfim. Eu gosto muito dessa arte com questões mais sociais, assim, confesso que é a que mais me atrai, assim. Eu gosto desses trabalhos inteligentes, desse trabalho que faz a gente pensar, que bate na nossa cara e fala, você não está vendo? Não, é isso que está acontecendo, né? Eu gosto desse tipo de trabalho. E essas relações inteligentes, né, que essa página está fazendo, e foi fazendo com a pandemia, né, com relação ao racismo, e a mídia ajudou, né, o Instagram ajudou muito isso, essas plataformas, né, a divulgar, porque a gente vê o acesso aos museus e às galerias é muito baixo, é muito pouco. Tem gente que não entra no Museu de Arte do Espírito Santo porque acha que tem que pagar para entrar, né? Então acha que é lugar de elite, é elitizado. E quando essas obras elas vêm para a rua, né, e vai para os muros através do grafite, e ela vai para os postes, e ela vai para os pontos de ônibus através do lambe-lambe, e ela vem para o Instagram, Ele né? vai olhar o espectador sem a permissão dele, né? Então, Isso, você não tem a permissão, a imagem ela vai chegando ali para você, né? Você não escolhe o que você vai ver. Querendo ou não, você vai ver a imagem, você não vai precisar de um filtro para ver a imagem, você vai estar ali diante da imagem e vai ter que ter uma resposta intelectual para ela, vai ter que pensar sobre aquilo. Acho importante essa ideia. Assim. E é legal, porque assim, você pode escolher os amigos que você segue, né? Nas redes sociais, você pode escolher quem te segue, mas quando vem aqueles de propaganda, né? Aquelas imagens que são mais vinculadas, você não escolhe. Elas vão vindo, a não ser que depois você não queira mais, mas assim, é assim. Eu uso muito o Pinterest, é um programinha de imagem. Você escolhe as imagens que você quer, mas ele te joga outras junto, né? E a arte ela vai entrando, como o Gandini disse, nessas frestas aí, né? E ela vai
Uma vez eu ouvi um professor falando, ela é igual uma água, né? A arte é como se tivesse a força da água. Aonde tem uma frestinha, um buraquinho, ela vai passando, senão ela faz força e ela derruba e ela entra. É desse jeito aí. Mais alguém, gente? Gostei bastante, né, das duas falas. A professora Kênia, né, caminhou por todos os aspectos da arte, e o que me chamou a atenção foi, assim, da área da documentação, né, foi esse papel, né, que a arte tem de documentar, né, um certo período histórico. É bem interessante, assim, como é que a gente pode contar a história através da arte também, da arte, literatura. O seu mundo é mais dos livros, né, Gabriela? Assim, enquanto bibliotecária aí, né? Então, assim, os fatos estão muito descritos, né? Bonitinho no livro. A obra não, a obra ela tá ali para você ver. Você precisa de um olhar, principalmente a contemporânea, um olhar mais aprofundado para você entender essas documentações. Eu acredito, sabe o que, Kênia? A arte, ela é um registro histórico. Se você quiser um dia fazer uma leitura desse período que a gente está vivendo, a arte pode ser uma boa fonte de pesquisa, sim. Sim. E denota, por parte de quem está vendo a arte, um olhar investigativo, um olhar curioso, sabe? A relação com a obra de arte, principalmente na arte contemporânea, tem uma relação muito, mas muito mesmo, ligada à não passividade desse sujeito que olha a arte. Ele tem que participar, né? O espectador ele tem que ser partícipe da obra. Ele não pode ser passivo em relação à obra. Então, para que exista arte contemporânea, principalmente arte contemporânea, essa arte em nossos tempos que está acontecendo, se faz necessário a presença e a participação do espectador. O espectador não pode ser passivo, ele tem que ser ativo nessa relação, compreende? Eu penso assim, nos livros também, né? Os poemas, tem poemas que a gente lê e entende logo de cara, tem poemas que vão exigir, né, uma interpretação, uma crítica maior, livros que a gente lê com linguagens mais simples, outros livros que exigem o livro e o dicionário junto para a gente poder ir entendendo, né? Precisa de conhecimentos anteriores para a gente entender algumas obras e alguns livros, também precisa. Então, é difícil a gente falar arte, né, e pensar. Hoje eu trouxe mais aqui no campo das artes visuais, porque a minha formação é o que eu trabalho, né? Mas acho que se fosse um professor de teatro, né, falando isso, professor da dança falando isso, eles iam mudar os suportes, mas eu acho que a perspectiva da arte seria a mesma. Jordana tinha levantado. Isso, levantei. Na verdade, eu queria fazer uma observação. De todas as fotos, né, o pessoal comentou várias coisas, de todas as imagens, mas uma coisa me chama a atenção, assim, que é uma coisa que a gente trabalha desde a educação infantil, que é a questão do lixo no chão. E aí, quando você traz aquela imagem, né, das máscaras no chão, e um artista retratando aquilo ali, gente, isso grita na cara da sociedade, né? Como a gente ainda não aprendeu o básico, que é lixo no lixo. Coisa que eu aprendi, assim, né, quando desde o ensino na educação infantil, sei lá, acho que era pré-escola hoje, como o povo fala. Então, muito triste, né, ver que a gente está numa sociedade tão atual, tão antenada, né, tão, assim, moderna e tão ultrapassada nesses detalhes básicos, assim, aí você vê a discrepância de famílias que não têm condições de ter uma máscara e de uma família que talvez tem muita condição jogando essa máscara no chão, né? Então, assim, isso sempre me marca muito. Isso é uma observação que o pessoal comentou sobre várias imagens e essa ficou na minha mente gritando aqui. Mas parabéns, gente, pela condução, parabéns, Kênia, pela fala, acho que foi bem rica, assim, e pelo trabalho também, que eu avaliei seus postais aqui o ano passado. Seja sempre bem-vinda de volta ao Centro Serrano.
Tá vendo como eu já tenho conhecidos aí no Centro Serrano, além de você, Gandini? Tem fãs aqui. Mas, Já Jordana... tem uma panelinha aí. Pode tomar meu lugar, se quiser. Mas o que a Jordana falou é muito pertinente. E a gente volta àquela reflexão inicial, né? Para que serve a arte em tempos de pandemia, né? E aí eu tentei responder da seguinte forma, para nos tornarmos mais humanos, para sermos mais empáticos. O que significa isso? É não jogar máscara na rua. Sem ter empatia é não ser em si mesmado. Né? O que é um sujeito em si mesmado? É um cara que só olha para dentro de si mesmo, só olha para ele. O sujeito que tem uma relação empática, se ver no outro, que talvez seja um papel que a arte pode trazer, que é mostrar os problemas, mostrar as questões, e a partir dessas reflexões que são destacadas pela arte, talvez ela nos faça repensar algumas atitudes que nós temos em relação ao outro, né? Enfim. Eu gosto de levar essas obras para a sala de aula e discutir essas questões com os alunos. Quando eu posso, eu mando até para os professores que são da disciplina, essa mesmo da máscara aí, eu já separei para mandar, né? Que eu já mando para o professor de geografia, de biologia, já falo, olha que legal, dá para fazer um trabalho aí junto com vocês, a gente pensar e trazer essas questões, né, para dentro da sala de aula, que o artista, ele ressaltou, né, ele colocou aí para a gente perceber. Então, eu não posso ficar com isso para mim. O artista percebeu, fez para ele. Ele coloca no Instagram, coloca no museu e coloca numa galeria, né? O que eu posso, enquanto professora, fazer com isso? Eu levo para meus alunos, eu tenho mais 200 alunos que vão ver essa obra. E espero que isso replique, né? De 200 para mais 400. Então, se eu mudar a atitude deles, né? Refletindo sobre essa obra, mudar alguma atitude deles enquanto um ser humano, né? Porque eu falei com ele, hoje eu tive 6 aulas, então a gente conversou muito, falando de leitura de imagem. Falei, se eu conseguir formar vocês aqui, né, pessoas mais humanas, eu vou ficar muito feliz, porque se eu pensar no povo que vive hoje, assim, do jeito que eu vi a pandemia hoje, eu já perdi a esperança da humanidade. Então, assim, são os futuros profissionais, né, que vão atender a gente daqui 5, 10 anos, é que a gente está formando aqui nos institutos, que podem ser futuros administradores. Aqui a gente tem administração e agroindústria. Aí vocês têm administração E agricultura. e agricultura. Então, pode ser, né, nessa área, mas podem ser futuros professores, médicos, dentistas, engenheiros, motoristas, mas que sejam humanos, né, dentro de cada profissão, assim. E a arte, ela ajuda nessa questão da sensibilidade, né, de ver esse lado mais humano aí das pessoas. Eu falo que se através da arte a gente não conseguir não trabalhar isso, que outra disciplina, conteúdo vai trabalhar? O professor pode falar em qualquer área sobre humanidade, sobre sensibilidade, sobre olhar o outro, mas se a arte não falar, que é a disciplina, né? Quem vai falar por ela? Então a gente está buscando esses caminhos aí. E aí, Gabi? Mais alguém quer fazer alguma colocação? Professor Marcelo, Quietinho, Carol, Eduardo. Deixa a gente falar depois, né, Ken? Não me pede para falar, não. Uma mistura de pedagoga com professora vira um troço. Acho que deu, né, Gabi? Acho que as pessoas já estão satisfeitas com o conteúdo. Né? Bom, quem não tem dúvida, eu acho que a gente explicou direito, né? Eu acho assim, quem cala consente, quem não falou nada porque não tem dúvida, tá ótimo, entendeu a matéria. Quero mais uma vez agradecer a professora Kênia, ao professor Marcelo, por ter disponibilizado essa palestra maravilhosa. Foi muito bom, gente, o momento. Amanhã eu já vou disponibilizar já no canal do campus para os alunos que não conseguiram estar aqui, né, nesse momento com a gente.
E é isso. Muito obrigada. Obrigado, Kênia, por ter aceitado o convite, tá bom? Espero ter mais parcerias com você em outros momentos, tá bom? Eu que agradeço, obrigado por vocês me receberem mais uma vez, né, no campus. Estou aí à disposição quando vocês precisarem de mim. E quem sabe um dia no presencial, né? É Que logo, recíproca, é verdadeiro, tá? Tá que convidada. logo no presencial. Preciso aí comer algumas coisas que o Bom Gandinho ladrão, está tem fazendo que saber. propaganda. Bom ladrão já está aguardando aí por você. Isso aí. Tchau, gente. Obrigada. Boa tarde. Tchau, Kênia. Obrigado. Tchauzinho. Tchau, Gabriela. Tchauzinho.